Olá, mulheres preciosas de Jesus, que a maravilhosa graça, que o amor de Deus e que a bendita e doce presença do amigo Espírito Santo seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Jesus, porque como é bom, Senhor, trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, promessas vivas do Senhor que se cumprirão nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada uma de nós que acessou esse vídeo. Deus, e que seja um momento de edificação, de restauração, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que lindo, que coisa boa é saber que nós temos o nosso amado Jesus nos instruindo, nos ensinando por meio da sua palavra. E é sobre isso, né? Este momento, esses devocionais é sobre isso, é sobre Cristo por meio do seu Espírito nos instruindo na sua palavra. E aqui no capítulo de Lucas, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 49, diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa palavra permanecei, pois, até que, me chamou a atenção. Permanecer. Porque é tempo de permanecer. Deus tem nos chamado, tem me chamado. Tudo aquilo que eu trago para nós nesses momentos aqui de edificação, nessas gravações, sempre primeiro Deus falou comigo. Sempre foi algo que Deus trouxe ao meu coração, daquilo que Ele já está falando ao meu coração. E esse texto, o Senhor diz: permanecei, pois, até que. E é lindo porque Ele fala: eu vos envio a promessa. Ele não diz eu vos enviarei, ou eu enviei, Ele diz eu vos envio no presente. Então a promessa já foi enviada. O Senhor já disse para nós hoje: eu vos envio a promessa, é sua, toma posse. Mas permaneçam até que. E aqui nesse contexto ele estava falando sobre o Espírito Santo, a maior promessa. A maior promessa que nós temos é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E essa promessa Deus se fez cumprir ali no dia de Pentecoste, quando 10 dias depois de Jesus dizer essas palavras, nesse contexto onde ele estava ali sendo assunto aos céus, depois de ter passado 40 dias com os discípulos, e ele foi assunto aos céus, foram as últimas palavras de Jesus. E ali os discípulos, na Bíblia diz que eles foram para o templo e permaneceram constantemente louvando a Deus com toda a alegria dos seus corações. Por quê? Porque eles estavam com uma palavra, debaixo de uma promessa. E Deus falou: eu vos envio a promessa, mas permanecei, pois, até que. E eu quero dizer para você, mulher, e para mim: permanecei, pois, até que. Existem promessas lindas do Pai para nós. Existem promessas preciosas. Muitos estudiosos já disseram que estudando a Bíblia e nela contém mais de 8.000 promessas. E existem promessas também tão específicas do coração de Deus para nós, daquilo que Deus nos falou, que nós anotamos, que nós guardamos, estamos esperando, aguardando que se cumpra. São promessas do Senhor. E Ele disse: eu envio, já foi liberada. Mas às vezes nós não acessamos ainda essas promessas e tudo que nós precisamos é permanecer. A palavra permanecer significa continuar, significa persistir, significa prosseguir, significa ficar e não desistir. Que lindo! Às vezes não é fácil, às vezes tudo que nós queremos é jogar a toalha, é falar: Deus, tá estreito, tá apertado, a pressão tá demais e eu acho que eu não vou aguentar, eu vou desanimar, eu vou parar. Mas o Senhor diz: não, permaneçam, pois. E eu acho lindo que é uma lição para nós, né? Quando os discípulos aqui diz que eles permaneciam com grande júbilo e que nós também possamos permanecer com júbilo, cheios de esperança, cheios de expectativa, até que se cumpra essa promessa do Pai nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos sonhos, nos propósitos que Deus já colocou diante de nós e que nós começamos tão cheios de entusiasmo, mas que de repente, no meio do processo, nos frustramos e aí começamos a desanimar. E o Senhor diz: não,
vocês vão permanecer, porque vocês vão chegar lá, do outro lado. Ali, nós sabemos que em João, no capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus está falando ali da videira, eu sou a videira verdadeira, por 12 vezes. 12 vezes. Ele repete a palavra permanecer. Permanecer. E ele nos chama, mulher preciosa, a permanecer. Permanecer aonde? Na videira. Permanecer na comunhão, permanecer na intimidade, permanecer na devoção, permanecer na busca, sabe? Permanecer é continuar, sabe? É insistir. E nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar a nossa comunhão com o Pai, sabe? Deixar de orar, é permanecer em oração, é permanecer na palavra, é permanecer no jejum, é permanecer na busca, é permanecer na fé. Que tudo que o diabo quer, tudo que o inimigo das nossas almas quer, é simplesmente nos distrair do propósito, é tirar os nossos olhos de Cristo para que nós possamos desistir e não permanecer, né? Deixar para lá, desistir, e não é esse o propósito. Deus nos chama a permanecer, porque nós chegaremos, nós receberemos a coroa da vida, nós chegaremos do outro lado, nós chegaremos naquele lugar de destino onde Deus já preparou para nós, nós pisaremos naquela terra prometida, sabe? Nós vamos permanecer no Senhor. E eu quero te encorajar neste momento. Permaneça. Continue, não pare. Continue avançando, sabe? Principalmente na sua comunhão com Jesus. E a propósito, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já tem uma aliança com Deus? Se você ainda não tem, que seja este o dia e a hora de você falar: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver todos os meus dias na sua presença e permanecer na sua presença. Que Deus te abençoe. Permaneça, mulher. Continue firme. Você vai viver milagres, você vai viver respostas, você vai receber aquilo que você tem clamado dia e noite. Você vai ser socorrida. Deus está contemplando recebendo as suas orações como incenso. Não estão sendo em vão. Permaneça, persista, persevere, continue e não desista. Essa é a mensagem. Tenha bom ânimo. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.